Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil, dando sempre aquele salve para todo mundo que nos apoia, quem já deixou o like no vídeo, que é sempre muito importante, vocês têm ajudado muito o canal deixando o like no vídeo, muito obrigado mesmo. Então já deixa o like nesse vídeo, compartilha ele nos grupos e se inscreva. Se alguém chegou aqui por acaso descobrindo esse canal, seja bem-vindo, esse é o África Mamba, aqui a gente fala sobre futebol no continente africano, jogadores africanos e seleções africanas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e inscreva-se no canal, que é muito importante, beleza? Para nos ajudar. Hoje a gente vai repercutir a fala do presidente do Napoli da Itália, o De Laurentiis, que polemizou nessa semana falando que se depender dele, não contrata mais jogadores africanos e só vai contratar jogadores africanos caso eles desistam de jogar a Copa Africana. Essa é uma fala bem polêmica, mas que a gente vai tentar contextualizar essa questão para além do presidente do Napoli, né? Até porque essa questão envolve o futebol africano, envolve a organização da Copa Africana, o torneio mais importante das seleções da África. Para muitas seleções, o torneio até mais importante que a Copa do Mundo, né? O Sadio Mané disse uma vez que entre uma Copa do Mundo e uma Copa Africana de Nações, ele preferia ganhar uma Copa Africana de Nações porque representa muito mais para a população senegalesa ou para a população africana, dependendo da seleção. Essa fala do De Laurentiis, na verdade, é uma fala que muitos dirigentes e técnicos europeus concordam com ela. E eu acho que o presidente do Napoli disse, inclusive algumas semanas após a saída do Koulibaly, já foi pauta na janela de transferências do vídeo que tem aqui no canal, depois vocês assistam lá, foi sintomática, porque vem muito ancorada na questão da Copa Africana acontecer no começo do ano, né? Que na verdade é metade da temporada também no futebol europeu, e aí sempre tem várias questões envolvendo jogadores africanos indo jogar a Copa Africana e deixando seus clubes. Mas isso tem uma razão histórica para acontecer, e essa fala do De Laurentiis, ela não choca, mas ela exige algumas contradições ali, né? Até porque a gente está falando do presidente do Napoli, né? Napoli, ao sul da Itália, tem toda uma questão também de sofrer muita xenofobia em relação ao norte do país. Napoli, que até o próprio Koulibaly, né? Jogador que atuou por 8 anos na equipe do Napoli, capitão do Napoli, já disse que costuma ser uma cidade um pouco mais amistosa com relação a imigrantes, né? A gente sabe que também o histórico da Itália com relação a imigrantes, principalmente africanos, não é bom, né? Os casos aí que a gente tem no futebol e fora são vários, mas essa fala do De Laurentiis irritou alguns jogadores e analistas africanos, tanto é que o próprio Koulibaly disse o seguinte, ele rebateu o presidente do Napoli e essa fala dele dizendo que ninguém nunca me pediu para desistir da CAN. E ninguém pode me proibir de jogar pela minha seleção, no caso o Senegal, né? Defender as cores da sua seleção é a coisa mais importante que existe, as pessoas precisam mostrar um pouco de respeito. E a classe com que o Koulibaly respondeu é fantástica, porque é muito sobre isso, né? Uma fala como essa, de que eu não vou contratar jogadores africanos e só vou contratar eles caso desistam de jogar uma Copa Africana de Nações, me parece bem desrespeitosa para um debate que todo ano a mídia ocidental coloca, né? Sempre quando chega uma Copa Africana de Nações, são as mesmas discussões. E quando eu falo mídia ocidental aqui, eu não falo só sobre a mídia europeia, porque pensar de forma ocidental, na verdade, é toda uma mentalidade e uma reprodução de discurso. Então, tem muito disso aqui no Brasil também. E essa fala do De Laurentiis é uma fala que já foi sublinhada, né? Treinadores que, enfim, têm até certo ponto razão mesmo de se incomodar com essa questão de liberação de jogadores africanos, mas tem um outro caso muito específico que é do contexto africano, que a gente precisa falar do porquê a Copa Africana de Nações costuma acontecer em sua grande parte na metade do ano. Primeiro, porque é uma questão climática, simplesmente climática. Quando treinadores, dirigentes, presidentes de clubes europeus ficam chateados, por exemplo, pelos jogadores irem jogar a Copa Africana de Nações, é por uma questão climática. Desde 1960 a Copa Africana acontece sempre no começo do ano, né? No inverno, lá no continente africano. E alguns países, principalmente na metade do ano, principalmente em junho, acabam acontecendo muitas inundações, e a Costa do Marfim, que é a próxima sede da Copa Africana das Nações, que iria acontecer agora
na metade de 2023, mas foi adiada, acabou colocando a Copa Africana no começo de 2024, justamente porque nessa época, enquanto eu falo aqui, há cerca de 2 meses atrás, diversas inundações acabaram acontecendo lá na Costa do Marfim, e o próprio Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol, já disse que é muito difícil de organizar uma Copa Africana de Nações num momento no qual os países africanos, muitos deles da África subsaariana, sofrem com inundações, sofrem com chuvas excessivas, e isso acaba atrapalhando não só uma configuração dos países ali, mas acaba atrapalhando até a própria qualidade do jogo. Então, assim, não é nada inteligente talvez colocar uma Copa Africana de Nações em grande parte dos países na metade do ano só para agradar os clubes europeus e acabar colocando ali em xeque a qualidade do jogo, né? Com os gramados ali sendo prejudicados com a chuva, com os próprios jogadores no final da temporada sendo prejudicados também, tendo que ir para um outro clima, né? Se adaptar novamente. Então essa discussão da Copa Africana de Nações acontecer no começo do ano, ela não é nova, entendeu? Eu acho que é importante a gente contextualizar isso, porque é uma questão de respeitar o contexto do continente africano. Geograficamente é muito melhor para as seleções jogarem no começo do ano, né? Evidente que em 2019, por exemplo, no Egito, aconteceu uma Copa Africana na metade do ano, mas aí vai muito a partir da geografia do norte africano, que é favorável a isso. Na África do Sul é favorável colocar uma Copa Africana na metade do ano, né? Apesar de fazer bastante frio, como fez na Copa do Mundo de 2010, mas ainda assim, por exemplo, colocar uma Copa Africana, como aconteceu essa agora, ou última de 2022, em Camarões, por exemplo, entre junho e julho, que é a época de estação mais chuvosa que tem no país, não é bom, tanto para a qualidade do jogo e tanto para a infraestrutura da organização. E isso já foi discutido com a Confederação Africana, isso já foi discutido com os jogadores e com os técnicos africanos, ou seja, a fala do De Laurentiis é algo sintomático e que não tem a ver só com a fala dele. Essa fala e esse desconhecimento sobre o contexto do continente africano e do futebol praticado na África é desconhecido inclusive entre os jornalistas brasileiros. Muitos jornalistas brasileiros, a imprensa esportiva do Brasil também cai nessa armadilha, tá? De ver somente uma parte, né? É algo que o próprio jornalismo costuma sempre reiterar, né? Colocar os dois pesos para o pessoal, né, conseguir pensar por si só, né? Mas o que acontece normalmente é sempre da perspectiva do futebol europeu, né, da tradição ocidental do Ocidente, e sempre não contextualizando ou não aprofundando a questão que é geográfica, gente, é humana, entendeu? Da realização da Copa Africana de Nações no começo do ano. Então essa fala do De Laurentiis, ela foi bastante feliz. Essa fala do De Laurentiis, ela vai vir travestida novamente quando estiver perto da próxima Copa Africana de Nações, e pouco se debate o que é muito importante, né? As razões da Copa Africana acontecer no começo do ano por uma questão fisiológica, por uma questão cultural, por uma questão geográfica, e o mais importante que eu vou dizer, o que pouca gente fala, gente. Os jogadores africanos escolhem ir jogar a Copa Africana de Nações. O Koulibaly do Napoli, o Anguissa do Napoli resolveu ir jogar a Copa Africana de Nações. Ninguém está obrigando eles. Por quê? Eles sabem da importância de uma Copa Africana de Nações. Então, é isso. Essa coisa de Copa Africana versus futebol europeu já devia estar superada. A questão aqui não é o seguinte: Luiz, não pode discutir isso. Óbvio, tem que discutir, gente. Eu não sou a favor da Copa Africana acontecer a 2 anos. Tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo, irmã. Só que a gente não pode colocar um debate como esse De Laurentiis coloca, de que não vai contratar jogadores africanos por isso. Então esse vídeo é basicamente pra gente colocar uma discussão aí. Novamente, esse vídeo pode ser que seja requentado nas vésperas da Copa Africana de 2024 na Costa do Marfim, mas a gente precisa falar que o continente africano e suas especificidades precisam ser respeitadas, beleza? Então, uma fala extremamente problemática do De Laurentiis, presidente do Napoli, que vai talvez até bem de forma contraditória à cultura de Napoli, à cultura de boa parte dos torcedores do Napoli, e em relação à história do Napoli, né? Em relação ao Koulibaly, um dos seus maiores ídolos é africano, né? Tanto é que o Koulibaly respondeu:
beleza? Galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo mais aí opinativo, como a gente sempre vai colocando aí, né? Era só porque eu não podia não comentar essa fala problemática do De Laurentiis, que é, enfim, presidente de um grande clube da Itália, e que a fala dele, a crítica aqui não se baseia necessariamente na fala dele, mas é no discurso geral, midiaticamente falando, como a sociedade também coloca o discurso sobre o continente africano, com muito pouco aprofundamento e sempre levando em conta apenas um lado, né? A realidade do Ocidente, a realidade da Europa. Então a gente está aqui no África Mamba justamente para colocar um outro ponto de vista sobre essa questão, beleza? Se gostou, deixa o like aqui para nos ajudar, se inscreva, é muito importante, e ó, quem puder, a descrição do Pix ali da chave tá aqui, ó, na descrição, vai nos ajudar muito. Qualquer R$1, R$2, R$5, R$10 vai ajudar muito esse projeto a chegar mais longe, beleza? Tamo junto, nos próximos dias a gente tá aí. Não se esqueça que África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Até mais!